Uma ótima noite a todos nós. Nós hoje vamos falar um pouquinho a respeito da prece e para isso nós escolhemos do livro Palavras de Vida Eterna, pela psicografia do Chico, são mensagens de Emmanuel, na página 347, que ele fala sobre o ato de orar. Então ele inicialmente extrai um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9, em que ele nos diz: Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus. Um pai terrestre, com quantas deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra a um filho que lhe pede pão. Certamente quem lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos do tempo, da circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho ainda é criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere o pai a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto, de imediato, o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. Se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos, benefícios prolongados, unicamente porque ouça do filho enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará, irá destruir as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprio, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, da responsabilidade, do merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofre, lembra da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então esse é um texto bastante interessante que nos convida ali a pensarmos no ato de orar, né? E ele fala que jamais um pai aqui na terra, ele concede tudo aquilo que o filho pede. Da mesma maneira, Deus age de igual modo, né? Tudo vai acontecer de acordo com duas coisas essenciais: a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então é bastante comum que nós nos sintamos em alguns momentos sozinhos, abandonados, porque a nossa visão ainda é muito fragmentada, né? Ela é ainda muito estreita, muito limitada. Nós nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. E é interessante que quando algo acontece com um vizinho, com um familiar, com um amigo, nós dizemos: tenha fé, tenha confiança, né? Nada acontece por acaso. No entanto, quando algo acontece conosco, nós nos perguntamos: por que comigo? Quando na verdade nós deveríamos nos perguntar: por que não comigo? O que eu teria de especial? Por que eu seria uma pessoa absolutamente isenta das lutas, das decepções, dos problemas? Por que eu seria esse ser especial, né? E o tempo vai nos mostrando que aquilo que é tão doído no primeiro momento, que aquilo que a gente não compreende, que aquilo que demora tanto a passar, um dia nós vamos entender que aquilo foi o melhor ali para nós, né? Então nem tudo que nos acontece é agradável, mas aquilo que a vida naturalmente nos traz, aquilo tem um aprendizado, tem um benefício. Eu digo quando vem naturalmente, porque um dia nós descobriremos que tem muita coisa que não estava prevista, que não estava programada, que não fazia parte aí do nosso mapa ali de lutas que nós escolhemos, mas que foram coisas causadas nessa existência mesmo e que não poderíamos atribuir ali a existências passadas. Então é bem interessante esse texto, porque fala que esse pai ele concede isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e segurança, até que se erga ao nível da madureza, né, da maturidade,
da responsabilidade, do merecimento e habilitação. Então pensemos, aquilo que eu tanto peço, será que eu já estou suficiente maduro para que isso aconteça? Né? Eu tenho a responsabilidade necessária para assumir os compromissos que eu tanto peço? Mesmo no campo do trabalho espiritual, nós dizemos, poxa, como eu gostaria de ter ali uma mediunidade do Chico, né? Múltiplas mediunidades e tão bem conduzida, mas será que nós também escolheríamos as lutas que ele teve, as doenças que ele teve, não é? Porque vemos ali o lado bonito e de fato foi um trabalho belíssimo que ele fez aqui na Terra. No entanto, as lutas também não foram em menor número, né? Então foi uma luta incessante, constante, e o que esse espírito ele lutou, ele construiu para chegar até onde ele está agora, né? Eu me lembro sempre de uma história de um músico que ele foi dar um concerto e uma senhora em particular ficou encantado, né, com tudo aquilo que ele fez, com a habilidade que ele tinha, né? E aí, ela, terminado o concerto, ela fez questão de ir até o camarim, elogiá-lo e falou para ele, eu daria a minha vida para tocar como você, né? E o que ele respondeu, mas foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei a minha vida para tocar dessa maneira, ou seja, eu me dediquei, eu abdiquei de uma série de coisas. Então, às vezes, vemos alguém numa condição ali de maior maturidade espiritual, de maior equilíbrio, mas não sabemos quantas lutas, né, quanta estrada esse espírito teve que percorrer até chegar ali àquele ponto. E no início ele fala que um pai não nega nada ao filho, né? Desde, claro, que esse filho o mereça, desde que esse filho esteja ali pronto, habilitado. E no Evangelho também fala que nós devemos nos recolher ali à nossa casa, né? No silêncio ali. Mas, na verdade, esta é uma imagem mais figurada, porque essa casa que se fala é muito mais a nossa casa interior, né? O silêncio ali do nosso coração, é o silêncio dos nossos pensamentos. Até o Haroldo Dutra diz que certa vez um repórter foi ali fazer uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá e o repórter perguntou para ela, né, olha, quando a senhora faz a sua oração, a sua prece, quando a senhora conversa com Deus, o que é que a senhora diz? E ela respondeu, eu não digo nada, né? Eu fico em silêncio, eu só ouço. Eu só escuto. E ele ficou intrigado e perguntou, bom, se a senhora só escuta, o que Deus diz à senhora? Ela respondeu, ele também só ouve. Ele também fica em silêncio, não é? Então isso é interessante, essa pequena história que mostra essa sintonia, essa intimidade que ela tinha ali com Deus, né? E esse é o convite para que quando ele fala em recolhermos aos nossos aposentos, não é necessariamente um espaço físico isolado, mas é sobretudo esse silêncio interior, esse silêncio da alma, né? Na agitação em que nós vivemos, isso tem se tornado cada vez mais necessário, né? E podemos até estar num ambiente de muito barulho, um ambiente tumultuado, uma situação bastante difícil, e ali em fração de segundos nós, em pensamento, nos recolhermos e nos ligarmos a Deus, até pedindo auxílio, seja por nós, seja por aqueles que estão ali envolvidos na situação. Então, por exemplo, se alguém está andando pela marginal e vê ali um motociclista no chão, né, a oportunidade que nós temos o quê? Fazemos uma prece por ele, pelo DSV, pelo SAMU, pelos médicos e paramédicos que vão socorrê-lo, pela família que vai receber aquela notícia, talvez até de um desencarne, pelos médicos que vão recebê-lo no hospital, enfim, né? Nós podemos substituir ali a nossa curiosidade por uma prece, por uma infração de segundos ali, um pensamento para que aquela situação termine bem, que a própria equipe espiritual também ali se faça presente auxiliando, não é? E o Haroldo também cita até o caso da Ivone Pereira, que ela todos os dias, ela anotava ali o nome de pessoas que haviam se suicidado, né? E ela então, diariamente, fazia a prece
por esses espíritos, e alguns até depois retornavam agradecendo, né? Porque é interessante isso, nós falamos de fazer a prece, mas às vezes não nos lembramos nem dos nossos familiares que já partiram. Talvez num primeiro momento a gente se lembre com mais intensidade, nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, mas gradativamente nós vamos, em muitas situações, claro, isso não estou generalizando, mas nós corremos o risco de esquecermos dessas pessoas. Então imaginem que às vezes a gente fala, poxa, mas eu não faço a prece porque eu não me sinto inspirado, quem sou eu não me sinto preparado. Mas talvez a nossa prece ela seja o único pensamento que parte aqui da terra para alguém que do outro lado aguarda ansiosamente o alívio, o consolo, o refrigério, né? Talvez a nossa prece seja ali uma esperança que se reaviva, que se acende no coração de alguém que se sente sozinho, que se sente abandonado. Tanto que no caso dos suicidas nós sabemos que onde eles se recuperam, uma das colônias, há como se fossem seletores de preces, aparelhos em que, quando parte uma prece aqui da terra, uma prece ali sincera, esses seletores eles se acendem indicando que alguém aqui na terra se lembrou deles. Então, esses pequenos detalhes mostram o poder da nossa prece, né? Ainda que não nos sintamos prontos, preparados, até porque ninguém é perfeito, ninguém tem essa condição absoluta, né? Mas nós somos uma usina geradora de forças a todo momento. Então, quando canalizamos isso para o pensamento positivo, para o bem-querer de alguém, ainda aqueles que temos maiores dificuldades, isso é uma prece, o nosso silêncio é uma prece, né? Até na Casa Chabiano a gente tem ali uma plaquinha, e não é só uma figura poética, né? Quantas vezes esse silêncio, mas o silêncio não dos lábios, mas o silêncio da alma, ele se traduz ali no nosso pensamento, se ligando a Deus, se ligando aos espíritos amorosos, né? E para que essa nossa prece, como alguém até brinca, né, ela não, às vezes a nossa prece não atinge, não passa do céu, né, do céu da boca, né? Então não precisa ser nada muito elaborado, nada bonito, nós precisamos estarmos num estado de graça para nos sentirmos ali aptos para fazer uma prece, mas aquela prece ainda que simples, ainda que seja só um pensamento, seja de manhã, seja à noite antes de nos recolhermos ali, ou seja durante o dia, mesmo numa situação de barulho, de agitação, né? Seja o silêncio, seja qualquer coisa que a gente faça ali com boa vontade, ouvir alguém, né? Falar para alguém ali alguma coisa que lhes ajude, tudo isso, né, é prece. A observação da própria natureza, né? Quem não se sente bem ali, às vezes, fazendo uma caminhada, mesmo um fim de tarde no mar, o que é isso, né? Senão essa ligação que se faz ali com Deus através das suas obras, da natureza, não é? Perdoem aí pela interrupção. E nós temos aqui no livro Mergulhando no Mar de Amor, assim como nós falamos da Madre Teresa que tinha essa intimidade ali com Deus, não é? Nós temos aqui também no livro Mergulhando no Mar de Amor, em que o Frei Fabiano fala também sobre isso. Então aqui fala um pouco da história dele e diz: quando aprendeu a ler e aprendeu usando o Evangelho, quase decorou as bem-aventuranças que lhe diziam muito na profundidade da alma. Interessante, percebia João dentro de si. João, que era o nome dele antes de assumir o nome religioso que era Fabiano de Cristo, não é? Então, interessante, percebia João dentro de si. A sua relação com Cristo era de uma intimidade profunda, de um amor integral. Não havia aquela reverência externa, como se encontrasse um estranho a quem devesse homenagear. Sua relação definitivamente era de conhecimento, era de integração. O Cristo Jesus é minha realidade, é a minha certeza. É, portanto, a minha força, a minha alegria, a minha felicidade. Ele pensava, então eu me acho muito à vontade com Jesus Cristo. Então vejam que simplicidade dessa integração aqui dele com Jesus, né? Então não havia ali nenhuma reverência, né?
mas ele se sentia muito à vontade, ele se sentia filho de Deus. Isso eu acho que é um ponto bastante interessante, que é o exercício da vida, de nós amarmos, mas nos sentirmos amados também, né? Ou seja, nós nos dirigimos ali a Deus, a Jesus, aos espíritos amorosos, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos também filhos de Deus, que Ele está muito mais próximo do que nós podemos imaginar, né? Então, sem essa reverência que ele fala aqui, né, mas uma proximidade, essa intimidade que ela vai sendo construída à medida em que a gente reconhece que é um Deus de justiça, mas que também é de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Pai que acolhe, que nem sempre Ele atende tudo aquilo que nós pedimos, porque ainda somos crianças espiritualmente falando, ainda não sabemos exatamente o que nós pedimos. Por isso é que é muito importante que nas nossas preces nós possamos pedir a Deus o quê? Equilíbrio, serenidade, mas acima de tudo lucidez, né? Para que aquilo que nós pedimos, para que de fato aconteça o que é melhor para nós, né? Então, quando se fala no Pai Nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade. Que essa não seja uma frase a mais ali que nós repetimos diariamente, mas que pensemos, né, que Ele sabe, né? Então, nós podemos e devemos plantar, semear, mas sabendo que a colheita está nas mãos dele. E que lá na frente, isso a vida vai nos mostrando quantas vezes aquilo que parece ser uma desgraça, uma decepção, depois ali nos traz ali mais fortaleza, mais confiança, descobrimos ali valores e resistências que até então nós desconhecíamos. A gente sempre brinca, é como se tivéssemos ali um muro enorme em algum local que nós estivermos, e a gente fala, poxa, eu jamais pularia esse muro, mas coloca um pitbull ali atrás da gente, e a gente vai às vezes pular um muro inimaginável, né? Por isso é que é muito importante que nós confiemos nessa bondade, na sabedoria de Deus, não é? E no Boa Nova também, né, há um momento em que é perguntado ali, Pedro pergunta a Jesus, como devemos interpretar a oração? Jesus diz, a oração deve constituir o nosso recurso permanente da comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das suas íntimas aspirações, os seus anelos, as suas esperanças, as suas dúvidas, os seus amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. Então lembrem que quando Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Essa frase é bastante significativa, porque vejam que ali tem um verbo vinde, ou seja, Deus conhece profundamente as nossas necessidades, mas nós temos que ir ao encontro dele, né? Isso revela esse reconhecimento dessa paternidade, desse Pai que tudo sabe, tudo vê, mas é necessário essa humildade de reconhecer. Nós precisamos de ajuda, nós somos, ao mesmo tempo que somos deuses, como ele fala, sois Deus e sois luz, mas nós estamos caminhando, né, para essa construção da nossa fortaleza, da nossa fé, muitas vezes vacilante. Então nós temos que ir ao encontro dele. E Jesus falava, eu vos aliviarei. Não é isso que a prece aí nos proporciona. Ela não nos livra às vezes de situações difíceis, porém necessárias, né? Mas ela nos fortalece, ela nos dá sabedoria para que a gente atravesse ali sem desespero, com mais confiança. Então ele não fala, eu tirarei os seus problemas, mas ele fala, eu vos aliviarei, né? Então nós temos que alimentar, cultivar a prece diariamente, como ele diz em outro momento, para que isso se torne um elemento tão natural na nossa vida como é a nossa respiração. E ele diz aqui, né, Pedro, observamos que os homens só se lembram do céu nos dias de incerteza e angústia do coração.
Se há uma ameaça que é cruel e eminente, um desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados, criados por nós com as próprias mãos, em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede, o que for útil ou agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata. Desejamos uma solução imediata para as necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe, adiando-lhe, os desígnios com respeito às suas questões íntimas e profundas. Então ele diz que muitas vezes só procuramos a Deus nos momentos de desespero, mas que nós temos que alimentar, assim como ele diz, como a nossa própria respiração, que isso se torne ali um elemento natural, cotidiano da nossa vida, e reforçando, não que vai ali afastar todos os nossos problemas, mas isso vai nos dar sabedoria, vai nos dar ali serenidade, a fé, para atravessá-los ali com a coragem, com a fé necessária. Bom, existiriam bastante coisas para ser dita, mas nós podemos continuar no outro momento, e nós vamos encerrando aqui, e eu queria encerrar com uma prece ali de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, Essa poetisa que nos traz ali mensagens muito bonitas, Então nós agradecemos uma vez mais a oportunidade da vida, a oportunidade dessa doutrina que nos esclarece, agradecendo a Frei Fabiano, os espíritos amorosos, a Deus antes de tudo, a Jesus nosso mestre. E a nossa prece então será uma poesia aqui de Maria Dolores, em que ela chama Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, eu rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruta agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Maria Dolores. Uma boa noite a todos nós. Boa noite a todos. Vamos nesta noite começar com uma reflexão sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, numa comunicação de Lázaro, recebida em Paris, 1863, Obediência e Resignação. Então, num certo trecho ele coloca: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito
e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Aqui o espírito Lázaro, ele fala que a atividade intelectual de uma época é a resultante dos esforços de todos para chegarem a um ponto, já antevisto por aqueles que vêm mais longe. E que a palavra de ordem da nossa geração é obedecer à lei do progresso. Então, é a palavra de ordem da nossa geração. Nos alerta para a infelicidade de nos mantermos como espíritos preguiçosos, porque, querendo ou não, seremos vencidos no nosso orgulho. E no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, apresenta-se pelos processos de materialização nas esferas espirituais um nobre espírito, atendendo a um convite do sublime governador do planeta terrestre. Então vamos ver aqui algumas passagens, algumas colocações que são feitas por esse espírito. Esta não é a primeira vez que o mundo terreno recebe viajores de outras moradas, atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. Da constelação do Cocheiro, e nós sabemos que Capela pertence à constelação do Cocheiro. Então, da constelação do Cocheiro, vieram aqueles nobres embaixadores da luz que contribuíram para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências, todavia não moralizadas, que após concluídos alguns estágios evolutivos, retornaram felizes aos lares queridos. Em outras oportunidades, luminares da verdade submergiram nas sombras do mundo terrestre a fim de apresentarem as suas conquistas e realizações edificantes, auxiliando seus habitantes a crescer em tecnologia, ciência, filosofia, religião, política, ética e moral. Nada obstante, o desenvolvimento mais amplo ocorreu na área da inteligência e não do sentimento, assim explicando o atual estágio de evolução em que se encontram, rico de conhecimentos e pobre de edificações espirituais. Então aqui nós vemos que ele se refere àqueles espíritos preparados que vieram contribuir para o progresso da Terra, como também aqueles tantos que trouxeram avanços, mas ainda distanciados dos valores morais. Destaca também que não faltaram luminares da verdade que nos auxiliaram no crescimento dos mais diversos segmentos, mas que mesmo assim nos encontramos ainda muito distantes de edificações espirituais. E ele continua:
Periodicamente, por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sofre o impacto de meteoros que lhe alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico, embora as destruições que na ocasião ocorrem, tendo sempre em vista o progresso, assim obedecendo à planificação superior com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre que avança moralmente nas paisagens dos orbes felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural, entretanto assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas, assim, que seriam ali dos tempos mais primitivos, né? Em reação inconsciente contra a sociedade progressista, tendo, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorarem sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Fruem da excelente ocasião que, mal baratada, os recambiará a mundos primitivos, nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções rudes que serão defrontadas. Então, nós vemos aqui que o texto é muito claro, mas é importante ressaltar que nesses tempos de seleção, todos nós, habitantes da Terra, portanto por volta de 20 bilhões que compõem os encarnados e os que se encontram na erraticidade, estamos tendo a oportunidade do retorno à carne. O amor de Deus por todos, porque nenhuma ovelha se perderá, tem trazido espíritos muito atrasados em sentimentos, espíritos que não há muito... Aliás, espíritos que há muito não reencarnavam, para não impedirem o avanço da humanidade. Merecemos isso? Com certeza. Somos a família humana e é desse convívio que nascerá o homem novo. Não nos esqueçamos que há muito trigo em que devemos nos inspirar. E continua o Espírito. Repete-se, de certo modo, o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas no rumo de instâncias compatíveis com seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor desperdiçado na rudeza, e então lutarão com afã para a conquista do bem. Ei-los em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, cuja densidade vibratória já não lhes permite, por enquanto, o renascimento em um novo mundo em construção. Aqui ele coloca aquilo que tanto ouvimos do seu Zezinho, que muitos destes já não retornariam, que haviam tido a sua última chance. E esse processo já se iniciou há algumas décadas. Continuando no texto. Da mesma forma que da nossa esfera descerão ao planeta terrestre
como já vem sucedendo, milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Outros missionários da educação e da solidariedade, que muitos se empenharam em promovê-las em existências pregressas, estarão também de retorno, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com maior celeridade. Qual seria então a razão porque deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Primeiro, porque não tendo vínculos anteriores como defluentes de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que têm interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, de obsessão individual e coletiva. Estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais anelantes pela felicidade. Segundo, porque mais adiantados moralmente uns podem contribuir com exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perversidade e obstaculá-las com os recursos inexcedíveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas. Enquanto outros estarão vivenciando uma forma de exílio temporário por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor, e em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto, do carinho, aprendendo por sua vez o milagroso fenômeno da solidariedade. Tudo se resume, portanto, no dar, que é receber, e no receber, que convida ao doar. As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Então, é relatado que quando se iniciou essa reunião de preparação de grupos que retornariam à Terra, enquanto aguardavam aqueles que tomariam a palavra, o grupo coral infantil apresentou-se cantando Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado de penitência, composto por Gregório Alegre e numa adaptação de Mozart no século XVIII, que muito jovem ainda, ao ouvi-lo pela primeira vez, memorizou e o adaptou com ligeiras alterações.
Eis a parte do Salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Tenhamos uma noite de paz.